E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa numa área florestal perto da cidade de Tanner, onde há uma madeireira em plena atividade. No fim do expediente, o capataz chama pelo rádio o único grupo que ainda não foi para casa, mas ninguém responde até que uma voz encoberta por um chiado forte parece pedir socorro. O capataz resolve checar se está tudo bem e encontra o rádio largado no chão, com o braço de alguém bem ao lado. Sentindo uma goteira no ombro, ele olha para cima e descobre onde foi parar o resto. Apavorado, ele volta para o carro rapidamente, mas alguma coisa vem trotando numa velocidade muito maior e quebra o vidro de trás, atacando em seguida o pobre capataz. Ao sul de Tanner fica a cidadezinha de Maidenwoods, onde Paul Shields é o xerife. Nesse momento, ele e o xerife adjunto Donnie Saunders estão atendendo o chamado do fazendeiro Ron Jenkins. Ele diz que alguém roubou um de seus cavalos, mas Paul não encontra nenhuma pista de como isso aconteceu e desconfia que o animal pode ter apenas fugido. Ron retruca que nunca viu um cavalo pular uma cerca daquela altura sem quebrar uma parte. Ele diz que todos os seus animais têm uma identificação e o cavalo que sumiu foi o número 88. Sem muito o que fazer, Paul e Donnie lamentam o ocorrido e encerram o caso, apesar dos protestos do fazendeiro. A jovem Claire aparece quando os dois já estão indo embora. Paul diz para Donnie ter cuidado com a admiração, pois o último rapaz que tentou namorar a filha de Ron acabou levando chumbo. Depois disso, Paul vai buscar seu filho Adam para ficar com ele nesse fim de semana. Sua esposa Susan voltou para a casa da mãe recentemente e o clima entre o ex-casal ainda é muito cheio de mágoa. Chegando em casa, o menino fica abismado com a falta de jeito do pai na cozinha e pergunta quando Susan vai voltar. Enquanto Paul explica a situação complicada, um vulto sinistro passa correndo pela porta dos fundos e Adam diz que há alguém no quintal. Paul acha que é só a imaginação do menino, mas prefere não contrariá-lo nesse momento delicado e resolve ir dar uma olhada. Ele estranha quando Adam diz que é melhor levar a arma, porém ele garante que não é para tanto. Saindo só com uma lanterna, ele escuta o barulho de gravetos e folhas, como se alguma coisa estivesse se mexendo. Ele começa a chamar e avisa que ali é a casa do xerife, mas como ninguém responde, ele volta para dentro. Um pouco mais tarde, ele coloca Adam para dormir e tenta segurar as lágrimas ao ver vazia a cama que era de seu outro filho, Tim. No dia seguinte, Donnie chega enquanto Paul está preparando o café e pergunta se ele já saiu de casa hoje. Estranhando a pergunta, Paul o acompanha até a porta e Donnie mostra que há um rastro bizarro no chão. As pegadas são de casco de cavalo, mas pelo espaço entre elas, dá para ver que foram deixadas por uma criatura bípede. Paul fica alarmado ao constatar que o que quer que tenha feito isso, parece ter parado em frente à janela em algum momento como se espionasse a família. Mas então Donnie diz que as da casa dele também são assim e é só agora que Paul entende a estranheza real do caso. A cidade inteira amanheceu coberta de pegadas e os moradores estão muito assustados. Paul e Donnie vão seguindo o rastro até entrar na área florestal, onde as pegadas desaparecem abruptamente e sem explicação. Paul também encontra uma marca de garras num tronco de árvore. Mais tarde, na delegacia, Donnie está se virando para atender tantos moradores apreensivos. A tarefa de Paul não é muito melhor, pois ele tem que informar o caso à guarda florestal. Garantindo que não existe nenhum animal bípede com cascos nas patas, os funcionários praticamente dão risada na cara do xerife. A verdade é que Paul concorda que isso tudo é uma pegadinha de mau gosto e só está investigando porque a vizinhança não vai sossegar sem um culpado. Donnie já não tem tanta certeza dessa versão, pois acha muito difícil que alguém tenha espalhado essas marcas sem deixar as próprias pegadas. Mas Paul não dá atenção a ele. Logo em seguida chega o padre dizendo que seu cachorro desapareceu e que não foi o único animal que fugiu durante a noite. Na mercearia, Paul sente o olhar de todos sobre ele, cobrando uma explicação. Claire trabalha no caixa e ela diz que seu pai está cheio de ideias malucas. Ouvindo a conversa, um morador chamado Jim menciona as velhas histórias de seu avô sobre uma criatura que habita a floresta de Maidenwoods. Irritado, Paul diz que é esse tipo de lenda que motiva os engraçadinhos a pregar peças assim. Jim responde que deve ter sido Donnie quem fez isso, pois ele veio de Nova York e deve estar entediado por ali. Saindo da loja, Paul encontra seu amigo El, que também tem algo estranho para contar. Ele diz que quase todos os animais da floresta parecem ter ido embora e isso costuma ocorrer quando eles detectam algum tipo de ameaça. Depois disso, Paul vai de novo à casa da sogra para buscar Adam. Susan diz que ele está com medo porque as outras crianças estão falando que as pegadas são do demônio. Mais uma vez, ela tenta fazer Paul se abrir com ela, mas ele mal responde e não quer conversar. Já é noite quando ele está chegando em casa com Adam e o menino dá um grito dizendo que viu algo no quintal de novo. Paul já está começando a se irritar com isso, mas então ele também vê alguma coisa. A criatura passa pela luz muito rapidamente e Paul não sabe dizer o que é, mas o som de cascos galopando é inconfundível. Ele manda Adam ficar no carro e sai com a lanterna. A coisa está parada no meio das árvores e foge em disparada quando o facho de luz cai sobre ela. Paul começa a persegui-la pela mata, mas logo a perde de vista.
Ouvindo um som metálico do alto de uma árvore, ele descobre um objeto preso num galho. É uma rédea de cavalo marcada com o número 88. Muito intrigado, Paul volta para o carro e entra em pânico ao ver que Adam não está lá. Ele começa a procurar dentro de casa e o menino finalmente aparece, explicando que ouviu algo lá fora e ficou com medo. Enquanto isso, Earl está servindo Donnie em seu bar. Ele diz ao policial que sua avó era indígena e ela lhe contou várias coisas sobre aquela floresta. De acordo com a lenda, os espíritos guardam rancor do homem branco desde que os europeus invadiram aquela região. Donnie pergunta se ele acredita mesmo nisso e ele conta um caso antigo sobre um garoto desaparecido. O corpo foi encontrado na mata a mais de 10 metros de altura e ninguém soube dar uma explicação razoável. Dias depois, Paul e Susan são chamados à escola e a professora reclama que Adam ensinou uma palavra feia aos colegas. Ela escreve a palavra num bloco e os dois começam a rir quando descobrem que não é nada demais. A professora se irrita e diz que há outro problema. Adam sempre fala de Tim no presente, como se ele ainda estivesse vivo. Furiosa com a atitude da professora, Susan começa a gritar e diz que seu filho pode falar do irmão como quiser. Saindo da escola, ela cai no choro e abraça Paul. No dia seguinte, ele encontra Donnie na frente da igreja e os dois se espantam com uma revoada de pássaros indo para o sul, quando o normal seria que estivessem voando para o norte. Donnie chega a mencionar as lendas que Earl lhe contou, mas Paul não dá abertura para o misticismo e diz que tudo é sempre culpa de alguém. Como Donnie chegou à cidade há pouco tempo, ele só fica sabendo da tragédia recente na família do xerife quando está ajudando Susan com o carro e ela conta o que houve. Paul estava sozinho em casa com Tim quando o menino sofreu um acidente na piscina. Aparentemente, o garoto escorregou e bateu a cabeça no fundo. Ela explica que nunca culpou o marido, mas ele próprio se culpa tanto que isso começou a corroer a família e foi por isso que ela decidiu se separar. Naquela noite, Paul e Donnie são de novo chamados à fazenda de Ron e Claire está tentando desarmar o pai quando eles chegam. Ron diz que seus cavalos estão muito nervosos há dias e ele não sabia o motivo até ontem. Mais ou menos às 3 da manhã, alguém atacou o celeiro batendo nas paredes com força e deixando os animais quase malucos. Ron diz que não vai deixar que isso se repita e está pronto para defender sua fazenda. Mas Claire preferiu chamar a polícia, com medo que o pai se arrisque. Paul conversa com Ron e tenta tranquilizá-lo, mas uma lâmpada estoura enquanto ele fala e todos já estão ouvindo os relinchos frenéticos. Donnie fica encarregado de manter o fazendeiro longe do celeiro enquanto Paul investiga. Logo começam as batidas nas paredes, como se algo estivesse tentando entrar, e então Paul novamente vê a criatura de relance. Donnie se assusta com o grito dele e vem ajudar, mas a coisa já sumiu na escuridão. Os dois voltam de manhã cedo para procurar pistas e encontram o exterior do celeiro todo arranhado por garras. Ron mostra as marcas no chão e diz que aquilo não foi feito por um cavalo, pois a frente é dividida em 3 partes, e o casco de cavalos não. Uma busca na internet revela que nenhum animal conhecido tem esse tipo de casco e alguns resultados mencionam um demônio chamado Windiga. Para piorar a situação, uma forte tempestade está para chegar e as autoridades recomendam uma evacuação parcial da região. Paul também encontra um cervo na beira da estrada e o estado do animal indica um predador muito feroz. Além de tudo isso, o xerife ainda tem que enfrentar seu próprio drama familiar. Durante o almoço com os pais, Adam começa a perguntar quando os dois vão se reconciliar e por que sua mãe chora tanto. Logo, Paul encerra o assunto. À noite, Donnie vai tomar café na loja onde Claire trabalha e os dois ficam de paquera até que Paul o chama no rádio. Ele acaba de topar com mais um cervo morto, dessa vez bem no meio da estrada. Ele chega mais perto para examinar as marcas de garras e começa a ouvir um movimento furtivo ao seu redor. De repente, a criatura passa bem na frente dos faróis e Paul até cai para trás com um susto. Assim que ele entra no carro, a carcaça do cervo desaparece da estrada inexplicavelmente. Isso finalmente abala a confiança do xerife nas explicações mais simples. Ele vai até o bar de Earl para conversar com Donnie e diz que as tais lendas sobre a floresta podem ter sido interpretações de algo que realmente existe. Jim também aparece no bar e começa a provocar os dois policiais, duvidando de sua competência. Na manhã seguinte, 3 caçadores se aventuram pela floresta de Maiden Woods e logo percebem que há algo de errado. Quando a criatura passa correndo, um deles pergunta se era um urso, mas os outros dizem que era rápido demais. Então um deles é subitamente atacado e só tem tempo de disparar um único tiro. Na delegacia, Donnie fala sobre o incidente em Nova York que acabou causando sua transferência. Ele foi atingido durante um tiroteio e seu parceiro não sobreviveu. Agora ele acha que isso pode ter sido obra de Deus e que o lugar dele é mesmo em Maiden Woods. Paul não gosta muito do papo religioso, pois claramente perdeu a fé desde a morte de Tim. Porém, quando ele vai até a mata procurar mais pistas sobre o possível monstro, ele escuta a risada do filho falecido e até chama o seu nome. De repente, uma mão agarra seu ombro e vemos que é um dos 3 caçadores implorando ajuda. Na delegacia, ele diz que seu nome é Robert e ele estava caçando com os amigos Manny e Ryan quando os dois foram atacados por uma criatura muito forte e rápida.
Robert está obviamente traumatizado e diz que não sabe direito o que viu. Mas quando Paul promete encontrar seus amigos, ele demonstra não ter esperanças de que ainda estejam vivos. Logo em seguida, Paul recebe uma ligação de Earl e vai encontrá-lo na floresta junto com Donnie. Jim também está lá, com uma expressão de revolta e medo. Ele e Earl encontraram algo horrível enquanto caçavam. Partes dos amigos de Robert estão enroscadas no topo das árvores. Jim fica bravo quando Paul diz que a temporada de caça está encerrada antes do previsto, pois ele queria muito uma chance de pegar o monstro, mas o xerife deixa claro que ninguém mais deve entrar na floresta por enquanto. Ao saber sobre os ataques, a guarda florestal promete mandar um grupo armado em 24 horas. Paul diz que pelo menos muita gente saiu da cidade por causa da tempestade e Donnie está confiante de que os dois conseguirão manter o resto dos moradores seguros até lá. A evacuação parcial da área continua durante todo o dia. À noite, Susan agradece Paul por ficar com Adam, pois o menino está com medo da tempestade e se sente mais seguro com o pai. Depois que Adam vai dormir, Paul chama Donnie para discutir algumas teorias. Ele abre um mapa da região e mostra que há uma floresta bem mais densa e remota ao norte de Maidenwoods. A cidade mais próxima dali é Tanner, e o xerife deles enviou alguns documentos sobre o que houve na madeireira. Paul desconfia que o animal misterioso se escondia naquela outra floresta até que começaram a derrubar as árvores. Ele teve que migrar para o sul e a mata de Maidenwoods é a última no caminho. Agora a criatura está encurralada e sua única saída é brigar pelo território. Os dois continuam conversando quando Jim bate à porta. Ele diz que montou uma câmera na floresta e quer mostrar o vídeo a eles. Depois de alguns minutos de neve caindo, algo passa rente à câmera e a derruba no chão. Numa imagem aumentada da gravação, Jim mostra a silhueta de algo que parece uma pessoa. Ele deixa as fotos com Paul antes de ir embora e Donnie também vai para casa. Um pouco mais tarde, vemos que a criatura está se aproximando da cidade. Sem sono, Paul continua estudando o caso até que escuta um estrondo enorme que acorda Adam na mesma hora. Percebendo que sua casa está sendo atacada, ele corre para o andar de cima e se tranca no banheiro com o filho. Ele manda o menino se esconder e tenta falar com Donnie pelo rádio, enquanto escuta sua sala sendo destruída. Paul tem que manter a voz baixa e por isso Donnie não o ouve bem, mas por fim acaba entendendo e liga as sirenes imediatamente, dando meia volta. Ao mesmo tempo, vemos que o par de cascos está começando a subir os degraus da escada. O monstro para bem na frente do banheiro e Paul faz sinal para que o filho contenha o pavor quando a sombra das patas aparecem sob a porta. Porém, Donnie também está chegando e o animal parece se assustar com as sirenes. Paul escuta um barulho de vidro quebrando e uma pisada rápida passando pelo telhado. Ele sai do banheiro com cautela e manda Adam trancar a porta depois. Donnie tromba com a criatura assim que sai do carro e acaba sendo derrubado, mas logo se recompõe e começa a atirar. Os dois decidem reunir todos os residentes que ficaram na cidade dentro da igreja. Paul explica a situação a eles e conta toda a verdade. Ele admite que a ameaça é muito séria, mas garante que a guarda florestal está a caminho. Eles só precisam aguentar firme mais uma noite e tudo ficará bem. Claire pergunta como eles sabem que o monstro não vai entrar ali também. Paul responde que a igreja é a única opção por ser o prédio mais firme e mais fácil de defender. Dessa forma, todos se aconchegam como podem e torcem para que amanhã chegue logo. Susan mostra a Paul os desenhos de Adam, para que ele veja o quanto o filho confia que o pai vencerá o monstro. Vendo Tim no último desenho, Paul finalmente chora e confessa que não se sente apto a proteger ninguém, já que não conseguiu salvar nem seu filho. Susan repete que nada disso foi culpa dele e diz que se arrepende de ter saído de casa. Ela lembra que aquelas pessoas estão ali porque confiam no xerife e todas precisam muito dele nesse momento. As pancadas começam logo depois que ela diz isso, primeiro nas laterais da igreja e depois vindo de cima. Vendo a expressão de pavor em todas as pessoas que ele conhece, Paul quase congela. Mas logo retoma as rédeas da situação e manda que todos se afastem das janelas. O monstro está atacando a porta da frente, que chacoalha violentamente e não parece que vai aguentar muito tempo. Paul e Donnie sacam as armas e se preparam para o embate, mas sabem que talvez não consigam deter aquilo sozinhos. Então Paul se lembra que há um abrigo embaixo da igreja e manda que todos desçam para lá. Depois que eles se fecham no porão, Paul beija a esposa e abraça o filho, dizendo que vai subir de novo porque as portas não vão segurar o tranco. Ele quer que Donnie fique ali para ajudar os outros, mas Jim se prontifica a fazer isso com Earl, pois ninguém quer que Paul enfrente a besta sozinho. Ele acaba concordando e sobe as escadas com Donnie logo atrás. Assim que chegam ao térreo, as pancadas cessam, mas as luzes se apagam. Os dois prosseguem com as lanternas e Paul vê que a porta está escancarada. Um barulho de coisas quebrando vem da sala ao lado do altar, mas não há nada ali quando eles entram. Como a sala tem uma segunda porta que dá para um corredor, Paul deixa Donnie ali de vigia com a ordem de não deixar a criatura passar. Enquanto Paul cruza o corredor e começa a vasculhar as salas do outro lado, um vulto passa por trás de Donnie e entra na cozinha.
O barulho de panelas caindo chama sua atenção e ele vai seguindo o som até ver uma pegada no chão. Ele se abaixa para examiná-la e vê que é partida em 3 como as outras. Quando Donnie levanta, ele é agarrado pelo ombro por trás e derruba a lanterna gritando. Tanto o xerife como as pessoas no porão escutam quando ele aperta o gatilho. Paul começa a recuar e Donnie se solta das garras do monstro, vendo que conseguiu feri-lo. Vendo o reflexo da criatura numa chaleira, ele atira várias vezes, mas sem acertar o alvo. Quando Paul retorna, Donnie diz que está bem e manda ele ir atrás do monstro antes que ele se recupere. Então o xerife continua procurando até que sente uma presença bem atrás de si. Ele se vira rapidamente e começa a atirar, mas a fera revida e o desarma. Vendo que não derrotou a besta, Paul se esconde sob os bancos da igreja, prendendo a respiração enquanto o monstro o caça. Ele engatilha a outra arma com muito cuidado para não fazer barulho e assim que é descoberto, ele acerta mais 2 tiros. O monstro vai embora, mas deixa um rastro de sangue atrás de si. Paul começa a segui-lo até que uma lâmpada desaba no lado oposto e ele não vê que seu inimigo está percorrendo o teto. É nesse momento que o monstro pula bem no meio da igreja e se revela inteiramente pela primeira vez. Paul continua atirando até ser derrubado e não se acovarda mesmo quando aquela coisa horrenda arreganha os dentes para ele. Enfiando a faca no tronco escamoso, o xerife finalmente liquida seu inimigo. Ele avisa aos outros que o pesadelo acabou e todos retornam à igreja aliviados. Mas então Donnie olha para a criatura caída no chão e descobre algo terrível. Ele tem certeza que acertou o ombro da criatura, mas não está vendo o ferimento. Enquanto Paul começa a entender que não se trata de um único monstro, vemos que há vários outros do lado de fora prestes a atacar a igreja.